Olá, eu sou o professor José Avelino Placa e nós vamos dar sequência às aulas de visualização computacional. Na aula de hoje, o foco vai ser as métricas e abordagens de apresentação de dados. Então, nós vamos ver algumas técnicas para que a gente possa avaliar se o meu projeto, o meu design de apresentação, ele está adequado para o objetivo ao qual eu pretendo trabalhar. Para isso, nós vamos falar sobre padrões de avaliação de visualização de dados, vamos falar sobre os componentes necessários para a visualização de dados e vamos abordar algumas métricas para a avaliação da visualização de dados. Bom, quando a gente fala em padrões, uma das coisas que já vem logo à mente é aqueles padrões de tomada elétrica, que hoje, a gente está tentando ver se fica com um único padrão, mas quem já se deparou com a situação de ter um aparelho e não conseguir ligar ele na eletricidade, por quê? Porque o padrão da sua tomada é diferente do padrão da instalação elétrica. Então, padrões servem para que eles possam ser reutilizados em casos diferentes, e que todos possam estar falando a mesma linguagem. Então, se eu adoto determinado padrão, eu posso estar discutindo com outras pessoas, outros profissionais, outras equipes que trabalham com aquele negócio de uma forma similar, e a gente vai poder se entender e chegar em denominador comum. Então, para avaliação da visualização de dados, também se utilizam padrões. É o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, nós temos um conjunto de padrões que são citados pelo Elvist, que é uma das referências do livro base, que vão de padrões de exploração, padrões de controle, generalização, validação e apresentação. Então, nós vamos ver com detalhes cada um deles, mas são padrões que vão desde os padrões para identificar as tarefas principais que eu quero que o meu leitor, que vai assistir a apresentação, identifique na visualização, padrões que vão avaliar o grau de compreensão interna daquela visualização, no sentido de eu estar apresentando para um grupo de especialistas que entendem da área de negócio que está sendo apresentado, padrões de avaliação de percepção externa, quando eu estou fazendo uma apresentação para um grupo heterogêneo, que não necessariamente tem domínio e conhecimento sobre o assunto que está sendo apresentado, padrões de validação para serem validados a forma como eu vou contar a história com meus dados e padrões de apresentação para eu poder avaliar o quanto que aquela apresentação está sendo eficiente para a mensagem que eu quero transmitir. Então, o primeiro padrão, que é o padrão de exploração, ele é indicado para se trabalhar no processo inicial de design, onde eu vou encontrar as tarefas, eu vou encontrar quais são os dados, quais são os elementos que eu vou utilizar, são esses o conjunto de padrões de exploração. O primeiro, que é a mineração fatorial, ele está ligado a ser aplicado numa apresentação que esteja baseada exclusivamente em dados quantitativos, valores numéricos. Então, nesse caso, se procura identificar os possíveis fatores e depois quais são os fatores relevantes que eu tenho naquele conjunto de dados e aí sim eu vou elaborar gráficos, trabalhar esses elementos para que eles componham a apresentação. Então, esse primeiro padrão é um padrão exploratório, para eu poder identificar quais são as variáveis que me interessam. É o preço do produto, é a data de validade do produto, é o peso do produto, é o custo do produto e assim por diante. Então, uma vez que eu fiz essa análise exploratória de quais são os elementos, os dados quantitativos que me interessam, eu vou selecionar esses dados para poder montar a minha apresentação. O segundo, que é a mineração experimental, ele é também aplicado quando eu tenho um conjunto de dados quantitativos, porém não está tão evidente quais são os dados que são relevantes. Então, eu preciso aplicar algumas métricas com os critérios estabelecidos, sejam os dados que são mais trabalhados, os dados que são mais
acessados, né? E aí eu faço uma distribuição desses dados e priorizo aqueles que são mais importantes. Então ele serve para que eu possa estabelecer um grau de prioridade no que vai ser mais importante ser trabalhado. O terceiro padrão, que é chamado de padrão caixa preta humana, né, é também aplicado em dados, conjunto de dados quantitativos, onde não dá para se identificar inicialmente qual subconjunto é o mais interessante para ser utilizado na apresentação. Então eu pego um conjunto de participantes humanos, faço com que eles mesmos façam a exploração desses dados e eu faço uma média dessas avaliações feitas individualmente por cada um deles, para eu poder identificar, dentre esses participantes, né, e o resultado que eles deram a esse conjunto de dados, qual é o mais relevante para ser colocado na minha apresentação. Vocês estão vendo que todos esses padrões são para eu avaliar como que está a minha apresentação, ou como que eu vou montar a minha apresentação, ou o quão a minha apresentação está adequada para o objetivo que eu pretendo realizar. O quarto padrão de exploração, ele está mais voltado para dados qualitativos, né? Então, normalmente se procura buscar uma pessoa especialista que conheça muito esses dados, né? E essa pessoa é que vai ser encarregada de fazer a minha proposta, a proposta inicial, né, de design daquela apresentação. E, finalmente, né, o último padrão de exploração, que é chamado de mágico de Oz, né, também para dados qualitativos, ou seja, eu tenho dados categóricos, né, que eu não tenho um valor numérico associado a esse dado, né, e eu vou fazer com que os participantes, né, façam interação entre si, para que eu possa, a partir dessas interações, como se fosse um brainstorm, né, entre os participantes, eleger quais serão os conjuntos de dados que serão trabalhados na minha apresentação. O segundo conjunto de padrões são os padrões de controle. Os padrões de controle, eles são utilizados para se alcançar uma alta validade interna, então o meu foco aqui são apresentações para grupo fechado, grupos que entendem do negócio, né? Esse primeiro padrão, o controle da sorte, ele busca identificar situações onde o acaso pode ser um fator preponderante. Então, eu preciso tomar cuidado na hora de montar a minha apresentação para que determinadas informações que são importantes fiquem visivelmente, né, claras para que o meu leitor possa identificá-las e não depender, né, de ele encontrar aquela informação meio que por acaso, né? Essa não é uma boa estratégia de apresentação. Então, eu preciso eliminar esse fator acaso, né? O segundo padrão de controle, que é chamado de eliminação de tempo e precisão, ele também visa fazer um balanceamento no sentido de identificar tarefas que demandam mais tempo, né, para que o meu leitor, o meu usuário da apresentação possa compreender, e outras que demandam menos tempo. E eu também preciso balancear com o nível de expertise que tem as pessoas que estarão assistindo a apresentação. Então, uma pessoa que demora muito tempo para identificar uma determinada informação que está sendo apresentada, né, e uma outra que demora um tempo muito exíguo, né, eu preciso balancear isso, porque isso pode estar sendo enviesado por conhecimentos, né, diferentes que cada um deles tem. O terceiro padrão de controle é chamado detector de Deadwood. Muitas vezes se busca avaliar uma apresentação, né, recrutando, né, ou até contratando pessoas, voluntários, né, para poder assistir a apresentação, avaliar os painéis, os gráficos, né, e depois fazer uma avaliação, ver o que cada um entendeu. Muitas pessoas, infelizmente, são atraídas apenas, né, pelo valor monetário que irão receber, né? Então, a esse termo, né, Deadwood, madeira morta, né, é preciso identificar participantes que estejam fazendo avaliação, mas não estão efetivamente comprometidos, né, em fazer uma avaliação correta, né, fidedigna, né,
daquele projeto de apresentação que está sendo exibido para eles. O outro padrão de controle é chamado de análise de pares. Normalmente, quando eu tenho um conjunto de dados mais complexo, busca-se colocar um especialista, né, junto com um especialista de visualização, juntamente com um especialista do negócio, para que os conhecimentos de cada um deles possam se complementar. O especialista de visualização, que vai ter um feeling maior para identificar variações, dispersões, efeitos, né? Pode contribuir para que o especialista de negócio, que conhece dos dados, né? Conhece a informação a fundo que está sendo projetada, ambos possam se complementar. O outro padrão, o padrão seguinte, que é o padrão de generalização, ele está mais voltado para uma alta validade interna, né? Então, quando eu tenho um conjunto de dados, quantitativos ou qualitativos, pode ser ambos, né? E não está muito claro, né? O quanto que aquela organização de dados pode estar sendo facilmente entendida pela minha plateia, né? Eu busco uma abordagem mais rigorosa, né? Mais fictícia, né? De poder variar esses dados, né? Para poder permitir esses insights de quem está avaliando, né? Então, eu deixo de olhar para os dados com valores reais, para olhar com valores fictícios, para provocar esses insights. E aí sim permitir, né, as conclusões depois possam ser refinadas e passadas quando eu estou utilizando valores reais. O segundo padrão de generalização, né, que é chamado de participantes complementares, né, se busca um conjunto de avaliadores, né, onde eu vou separar duas versões para serem avaliadas, né, e uma eu vou ter um número menor de especialistas, né, e um número maior de especialistas. Então, eu vou usar o resultado da minha primeira avaliação para facilitar o trabalho do meu conjunto, né, de avaliadores da minha segunda rodada de avaliação. Isso pode ajudar, né? Quando eu estou avaliando alguma coisa, se alguém falar, olha, algumas dicas, né, para vocês observarem são essa, o gráfico tal, né, estão abordando tais e tais assuntos. Isso já facilita essas dicas para que se possa aprofundar nessa avaliação. Um outro padrão de generalização é chamado de revisão de especialistas, né, onde se busca um conjunto de especialistas para avaliar situações específicas, né? Ou seja, a usabilidade daquela informação, se está sendo facultado ao leitor, ao assistente da apresentação, tirar conclusões que se deseja que a plateia tire, né? Se é possível acrescentar questões adicionais à minha apresentação. Então, esse padrão, ele estimula esse tipo de avaliação. O padrão seguinte de generalização, chamado linha base, né, é um padrão que é mais lúdico, né? Por se tratar, muitas vezes, de um conjunto de dados onde não se tem muito bem definido qual vai ser o planejamento da minha apresentação, se tenta montar uma apresentação como se fosse montar uma historinha de quadrinho, e às vezes utilizando até, né, recortes, telas, né, colagens, né, para que aquele conjunto, né, de avaliadores possa contribuir para que a contagem daquela história atinja melhor, né, os objetivos previstos para ela. Bom, aí a gente chega nos padrões de validação. Os padrões de validação, de uma maneira geral, né, eles são utilizados para verificar, né, se aquele design está apropriado para a tarefa que eu pretendo transmitir, para a história que eu pretendo contar com os dados, né? O primeiro padrão de validação é chamado de estudo piloto, né, onde se faz um estudo piloto com alguns participantes imparciais, né, e a cada sessão do estudo piloto tem uma avaliação feita pelos participantes, né, onde
se utiliza as sugestões desses avaliadores para que o próximo estudo piloto já possa iniciar a partir desse patamar. Né? É uma variação, né, de um padrão que a gente viu anteriormente, só que agora o foco é validar a apresentação que está sendo exibida. O segundo, chamado calibração de codificação, né, se busca ferramentas quantitativas, né, para se calibrar os dados, né, de maneira que eu produzo algumas codificações. Então, isso é muito utilizado quando eu tenho conjunto de dados que eu preciso categorizar esses conjuntos de dados, né? Eu tenho um conjunto de valores, por exemplo, que indicam o consumo de sorvete em épocas, né, do ano de inverno, né? E tem esse mesmo conjunto nas outras estações do ano, primavera, outono, verão, etc. Então, eu busco categorizar conjunto de dados, né, para que eu possa, através dessas codificações, montar um esquema de visualização que seja mais eficiente. O terceiro padrão de validação, né, que é um protótipo, né, se constrói um protótipo, né, utilizando meios para se montar uma história, né, e a partir desse protótipo se desenha qual é o plano para a apresentação que se pretende fazer. O quarto padrão de validação é chamado de verificação de estatísticas, é um padrão onde não há um entendimento muito claro do meu conjunto de dados e, para isso, vai se precisar utilizar pacotes estatísticos, como o R, por exemplo, né? O SPSS, para eu poder gerar grandezas estatísticas daqueles dados, né? Curva de dispersão, covariância, né? Desvio padrão, para que, através desses valores, se possa ter mais elementos para se projetar a minha apresentação. E, finalmente, os padrões de apresentação são aqueles que vão avaliar como que a apresentação está sendo eficiente para contar aquela história, apresentar aquela informação para a minha plateia. Né? O primeiro padrão é chamado Era Uma Vez, né? Onde se busca contar uma história através de um personagem. É o caso que a gente viu, por exemplo, né, na apresentação de aula passada, né, do caso da galeria de arte, né, onde se busca técnicas de data storytelling para contar uma história, onde se imagina, né, uma história muitas vezes baseada, né, naquela analogia, né, do mito do herói, né, que sai para um desafio e aí ele retorna, né, vitorioso. Né? Então, Era Uma Vez, ele tem esse foco. O segundo padrão, né, estudo de caso, como o nome já disse, realiza um estudo de caso com um conjunto pequeno, né, de participantes, né, e através desse estudo de caso, né, se extrai as informações necessárias para se avaliar a minha apresentação. O terceiro padrão, chamado Visualizando a Apresentação, é um padrão onde se busca pessoas, né, para realizar diversos ensaios de visualização, né, e ver qual que é o mais adequado, qual que está atingindo melhor, né, o meu público-alvo, qual que está retornando melhor o efeito desejado. Agora nós vamos falar rapidamente, né, sobre alguns componentes, algumas informações importantes para a visualização de dados. Quando eu vou apresentar um gráfico, eu tenho que ter em mente que o título deve ser claro, os eixos devem ser claros, né, quais são a variação em cada um dos eixos, isso tudo tem que estar muito bem destacado para o leitor, como está no exemplo aí na tela. Né? Outra questão, eu uso escala linear ou logarítmica? Bom, em geral, a escala logarítmica é mais complicada de se entender e ela deve ser utilizada apenas quando o meu conjunto, o meu range de dados é muito grande. Então, a preferência é sempre pela escala linear. Né? E qual é o gráfico ideal? Né?
Os gráficos mais simples são aqueles que transmitem de uma forma direta a informação. Então, um gráfico de linhas como esse é um gráfico que transmite bem a informação, né? Eu tenho também o gráfico de barras, né, que transmite muito bem uma evolução numa dada variável, né? Eu tenho o gráfico de dispersão, que mostra, né, o agrupamento, né, de duas variáveis em determinadas situações, né? Eu tenho o gráfico de bolha, que destaca esses grupos formados, né? São gráficos que transmitem bem a ideia. O histograma, ele transmite entre duas variáveis, aí eu estou vendo, né, frequência de aluno e nota, né, essa distribuição, então ele transmite bem essa ideia de distribuição, né, um gráfico simples. E a gente precisa tomar cuidado com a percepção visual. Todo mundo já viu essa imagem, né, onde alguns veem uma velha, né, uma senhora, né, e outros veem uma jovem, né? A nossa mente, às vezes, nos engana, né? Então, é preciso tomar cuidado, por exemplo, né, quando eu vou apresentar um gráfico de barras, né, para que eu possa estabelecer a minha escala correta, para que não haja dúvidas com relação ao que eu estou apresentando, destacar o título, a fonte, né? Eu vou usar um gráfico de pontos ou vou unir esses pontos? É muito melhor que eu faça a união desses pontos. Visualmente fica muito mais claro o que eu estou querendo passar, né? Algumas outras dicas, né? Eu vou usar rotulação direta ou legenda? Bom, depende do número de variáveis. Se eu tenho um número de variáveis pequeno, é melhor que a rotulação seja direta, né? Já falamos que entre escala linear e logaritmo é melhor que eu escolha sempre a escala linear, né? E a cor? É melhor que eu não carregue a cor, né? Vocês estão vendo que no exemplo onde eu tenho um gráfico muito colorido, né, isso chama mais atenção do que os valores. É melhor que eu tenha um gráfico, né, como no exemplo ao lado, onde eu não faço um uso tão excessivo de cores. Tá? Ficamos por aqui hoje. Até a próxima.